Oh yes, em júbilo, em êxtase. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre quem? Nada mais, nada menos do que o aniversariante do mês. Aqui eu não quero falar sobre Jesus Cristo de uma forma religiosa, conceitual. Cada um tem as suas crenças, cada um tem uma forma diferente de ver, de acreditar, né? Na vida, na história. Então aqui a gente vai respeitar tudo e todos. Aqui eu só quero comentar com vocês o meu vínculo com Jesus Cristo, que pessoal, olha, estou sendo muito sincera, nem eu entendo. Às vezes eu fico pensando, quando eu mudar de dimensão, eu quero entender por que o meu vínculo é tão forte com Jesus como é nesta vida. É muito forte. Só de falar dele eu já me emociono, porque eu não sei. Não sei. Sinceramente não sei. E isso eu diria, pessoal, que foi desde quando eu sou bem pequenininha mesmo, mas mesmo. Tem muita gente que fala assim: ah, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Jesus. E aí eu fico pensando, como chegar a Deus se não for pelo seu Filho? Eu vejo Deus não como um homem sentado num trono, mas eu o vejo como uma luz, como uma... A gente não pode coisificar, né? A gente não pode colocar Deus numa forma, seria, sabe, seria a coisa mais ilógica da nossa vida colocar Deus num formato, numa forma. O nosso cérebro ele está muito distante do que possa vir ser Deus. Olha, só para a gente ter, vamos fazer uma analogia. Pega um tsunami. Vocês já viram o poder de um tsunami? O poder de um vulcão, de uma placa tectônica, de um tufão? É muito grande. Os bilhões de galáxias, os trilhões, quatrilhões, quintilhões, septilhões, septilhões, nonitrilhões de planetas, sei lá quantos existem, tudo é tão mastodôntico, tudo é tão grande. Agora imagina quem administra tudo isso, a força que administra tudo isso. É uma força que nós não temos condições de chegar lá. É como o Sol. O Sol é uma estrela. Se a gente ficar a 50 graus no Sol, a gente já se queima todo. É muita luz para o nosso corpo. Se nós formos nos aproximando do Sol, a gente derrete como um picolé. Os ossos derretem como um picolé. A gente é muito pequeno para essa luz solar. Imagina para a luz de Deus. Então eu acredito, essa é uma crença minha, que eu posso chegar sim a Deus, mas através de um filho, que para mim significa Jesus. Sabe Deus lá o que eu já vivi? Eu também acredito em reencarnações, em outras vidas, e eu não sei o que me trouxe nessa vida com um vínculo tão grande com Jesus Cristo. Eu não consigo entender. Nessa vida eu não consigo. Então, eu vou trazer para vocês, pessoal, uma coisa muito prática na nossa vida, né? Eu diria o seguinte: para a gente chegar, para a gente acreditar, não é que eu acredito, ele está dentro de mim, não é uma coisa que eu acredito em algo externo, não é isso, é muito além disto. Não dá, é inexplicável, nem eu entendo. Então, veja bem, você não precisa, se for padre, se for homem, você não precisa ser padre, pastor. Se você for mulher, você não precisa ser uma monja, uma pastora, uma freira. Pessoal, eu não sou de igreja nenhuma. Pessoal, eu não fiz primeira comunhão. Eu não sou de igreja nenhuma. Eu desde pequena, eu sempre busquei o cosmos, sempre busquei. Eu comecei pelo espiritismo, depois eu fui para o budismo e depois eu fui buscando em cursos esotéricos, em cursos filosóficos, não faculdade de filosofia, mas cursos filosóficos que me deram o embasamento que eu tenho hoje, que eu sou hoje. Então, eu sempre fui assim. Minha mãe, com 10 anos, falou: filha, 9, 10 anos, você não quer fazer primeira comunhão?
Eu falei, não, mãezinha, eu não quero porque eu vou ter que confessar para padre e o padre peca mais do que eu não vou confessar para ele. 10 anos de idade. Aí eu moro aqui perto onde eu nasci e tem uma igreja uns 2 quarteirões daqui. E certo dia, eu tinha uns 10, 11 aninhos, a gente brincava na rua, a gente demorava para voltar, porque não tinha o perigo que tem hoje, né, pessoal? Não tinha carro na rua, a gente só se encontrava com os amiguinhos da rua, parecia uma família única no nosso quarteirão. Então não tinha essa neura que as pessoas têm hoje, né? Então a gente saía para brincar, depois a gente voltava, depois de 1 hora e meia a gente voltava. E aí eu saí, nem falei nada para minha mãe, fui até a igreja, que existe até hoje. Fui nessa igreja, estava tendo uma missa e eu fiquei sentadinha, nunca me esqueço, sentei bem na ponta, mais ou menos no fim, né? No final dos bancos da igreja, e fiquei bem na pontinha, perto do caminho que leva até o altar ali. E o padre ficou falando, eu não entendia nada, porque só falava em latim, entrava por aqui, saía por ali, eu não entendia nada. Mas eu fiquei ouvindo o padre falando. Aí quando chegou na hora, e eu conversando com Jesus, sentadinha, ingênua. Pessoal, a gente com 10 anos, a gente era muito ingênuo. Hoje uma criança com 10 anos, com a tecnologia, nossa senhora, criança hoje, ela dá de 10 a 0 em relação a gente, né, que foi criança há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Tô com 63, então eu devia ter uns 53 anos atrás. E eu sentadinha ali, eu fiquei conversando com Jesus, aí na hora que o padre foi dar a hóstia, eu entrei na fila, tomei a hóstia e voltei toda feliz. E aí quando eu voltei, minha mãe falou, onde você estava? Eu falei, eu fui na igreja. Minha mãe olhou para mim, na igreja? Porque ela sabia que eu não gostava, né? Na igreja? Eu falei, eu acabei de fazer a minha primeira comunhão. E minha mãe deu risada, falou, o que você fez? Aí eu contei para ela o que eu estou contando para vocês. Então a minha comunhão com Jesus Cristo, ela não é com catolicismo, com nada. Ela não é com igreja nenhuma, ela não é com nada. Ela é com Jesus Cristo mesmo. Eu sou muito cristã. E isso fez toda a diferença na minha vida. E eu quero trazer para vocês como é que essa diferença nos dá força. Eu vou trazer alguns exemplos da minha vida que eu sei que muita gente está passando agora, nesse final de dezembro de 2020. Foi um ano muito desafiador, muito, para muita gente. Muitos afundaram, muitos conseguiram manter e muitos, depende do segmento, cresceram, né? Para esses que estão em derrocada, que estão descendo, ou até para aqueles que se mantiveram, e também para aqueles que sobem, eu tenho certeza que também passam pelos seus desafios diários, não é? Então eu vou trazer aqui alguns dos exemplos que eu vivi. Um que eu já falei, em live inclusive, que quando eu era bem pequenininha, a gente não tinha o que comer, enfim, e eu agradecia a Deus, olhando a foto de Jesus, porque eu era tão pequena, eu não estava na escola, eu não conseguia nem diferenciar Jesus de Deus. Aquela foto de Jesus, para mim, era Deus. Eu sempre chamei Jesus de Deusinho, porque eu era muito pequena. E mesmo com fome, com tudo, sem presente de Papai Noel, eu agradecia a Deusinho porque eu tinha minha família, porque eu tinha meus pais que tocavam e alegravam os lares, as festas das pessoas, sem ganhar dinheiro. A gente ia por hobby, por diversão, por levar alegria para as pessoas. Então foi aí que eu já comecei a ter um vínculo com Jesus sem mesmo saber. Não entendia nada na época. E aqui eu vou trazer um exemplo interessante para vocês. Eu me desempreguei, nós tivemos muitos ups e downs no decorrer da vida.
A globalização fez muitas empresas se unirem, não é? Se fundirem, muita fusão de empresa, e a gente perdia, né? A empresa que era vendida, os funcionários, uma boa parte deles eram demitidos, independente se eram bons ou não tinha espaço para duas vagas, não é? E quem comprava, obviamente, tinha uma certa proteção de quem já era da sua empresa. Então eu passei por muitos desafios, muita demissão, e eu via isso como uma coisa normal. E certa vez eu fui demitida de uma empresa, e essa empresa realmente ela veio até a falir, né, depois de 150 e poucos anos, e eu fui demitida dessa empresa. E essa empresa ela era tão maravilhosa, foi tão maravilhosa para mim, ela não tinha esse hábito, mas ela pagou, na época, uma empresa de outplacement para mim. O que é outplacement? É uma empresa que recoloca profissionais. Então eles me chamaram e me agradeceram muito, porque eu trabalhava lá há muitos anos, e eles falaram: Liamar, realmente, né, a gente precisa demitir você, enfim, a gente quer pagar uma recolocação para você. Apesar dos pesares dela estar sofrendo, dela não ter dinheiro na época, enfim, eles me pagaram essa empresa. E eu fui recolocada, e essa empresa disse para mim: Liamar, olha, para o teu cargo é importante você ter inglês e tal. Então eu pus aquilo na cabeça, e em 20, 30 dias eu resolvi ir para os Estados Unidos, estudar inglês. Deixei até o outplacement, falei: vou deixar vocês, vou ficar lá uns meses, quando eu voltar eu retomo. Eles toparam tudo, até porque essa ideia veio deles, né? Não veio da minha cabeça, veio deles, e eu agradeci muito e fui, né, para minha jornada. Só que entre me desempregar, fazer um curso de inglês, voltar, retomar o outplacement, me recolocar, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Eu achando que quando eu voltasse com o inglês, eu ia conseguir uma colocação vapt-vupt, mas não foi bem assim. Lei do engano, né? A gente acha que o MBA, né, em faculdades renomadas, vai te fazer você dobrar salário. A gente, você com inglês vai conseguir um emprego assim. Não é bem assim, né? Eu tive todas essas experiências na minha vida, mas todas foram ótimas. Aí quando eu voltei, o dinheiro já estava indo embora, eu morava sozinha com a minha mãe. Minha mãe era do lar, sempre foi do lar, ajudava meu pai financeiramente, mas trabalhando dentro de casa, fazendo trabalhos, né, de gráfica, essas coisas, das quais desde a infância eu sempre a ajudei também, porque eu sempre fui curiosa para aprender, enfim. Só que quando eu fiquei com ela não fazia mais, não trabalhava mais, então ela só trabalhava dentro de casa, coordenava tudo e tal. E eu sustentava o lar. E o dinheiro começou a ir embora. Então eu sei que hoje, em pleno dezembro, muita gente não tem uma colocação profissional, o dinheiro está indo embora e começa a ficar preocupado, não é assim? Né? Eu entendo, todos vocês. Mas você é solteira, tudo bem, mas eu tinha uma casa para sustentar, tinha minha mãe para sustentar, eu era o homem da casa, né? E aí? Não tem essa de mulher, de homem, de solteiro ou de casado, você tem responsabilidades como qualquer um. E o dinheiro indo, e o dinheiro indo. Eu, para minha pessoa, que eu já tinha passado fome por um bom tempo na minha vida, eu sei o que é isso, mas eu nunca reclamei, porque eu chegava no quadro de Jesus, chamando ele de Deusinho, agradecendo por eu ter a minha família unida, tocando e alegrando os outros, para vocês terem uma noção do meu vínculo com ele. Eu já sabia o que era isso e eu fazendo a minha parte. Não tinha a tecnologia que tinha hoje, não tinha internet, a internet mal estava entrando, acho que nem sei se existia aqui no Brasil, uma coisa muito
muito, nossa senhora, talvez na época tivesse intranet, que era internet, né, dentro das empresas, eu nem sei, 1990 e pouco, eu nem me lembro, não lembro mesmo. Então não tinha tecnologia nenhuma para te ajudar. Então qual era a minha parte? Entregar currículos na área de outsourcing, de outplacement, as empresas mandando, a empresa mandando currículo para todo mundo, eu fazendo networking, fazendo ligações, porque era o telefone, marcando almoço com pessoas que eu já conhecia, revendo amigos que há muito tempo não revia, amigos profissionais, enfim. Então a minha parte eu estava fazendo. Quando foi se aproximando e eu fazendo as contas do dinheiro que eu tinha dinheiro para mais uns 2 meses, e o dinheiro indo embora, e eu pagando. Eu nunca tive dívidas assim, mas você tem despesas fixas e o dinheiro indo, Quando faltava dinheiro, pessoal, para 1 mês, eu fiz a minha meditação, eu olhei bem para o quadro de Jesus que está aqui na minha frente, e eu disse para ele, olha, se o Senhor está querendo me testar, isso é papo de louco, tá? Tem muita gente que fala, nossa, essa mulher é louca, né? Puxa, que coisa boa, né? Se todo mundo fosse louco como eu, o mundo estaria um pouquinho melhor. E eu conversei com ele em voz alta, conversou falando com vocês. Eu olhei bem para ele e falei assim, olha, se o Senhor está querendo medir a minha fé, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu sei o que é não ter o que comer e não me preocupo nem um pouco. Se o senhor acha que eu vou sair por aí pedindo dinheiro emprestado, o senhor está muito enganado. Eu não sou orgulhosa, eu só tenho trabalho, eu tenho braço para trabalhar. Eu amo trabalhar e é trabalho que eu quero. Eu não quero pedir nada para ninguém. Como é que eu vou pedir algo para alguém quando eu tenho braços para trabalhar e amo trabalhar? Então o Senhor pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu confio no Senhor. Eu não tenho a menor dúvida de que eu vou conseguir uma colocação profissional dentro deste mês. Dentro do mês que eu ainda tenho dinheiro para pagar as minhas contas fixas, viver, comer, fazer meu supermercado, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu acredito em ti. E a minha parte, eu estou fazendo. Então se vira, porque eu sei que eu vou conseguir. E os dias passando. E eu, pessoal, não tenho a menor dúvida. Isso eu chamaria de fé. Isso eu chamo de fé. Olha, Gabriel, o Pensador, nós vamos colocar agora, eu não sei se o meu parceiro já colocou ou não, no meu story, mas a frase de Gabriel. Não adianta olhar para o céu com muita fé, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, tá? Essa luta, eu não gosto muito da palavra luta, porque é briga, não gosto, mas e pouca ação, né? Então, veja bem, naquele momento eu tinha muita fé, e tenho, né? Sempre tive. Só que eu tinha minha ação. Você precisa ser merecedor, pessoal. E não adianta você colocar as suas nádegas confortáveis no seu sofá, confortável, e ficar pedindo, tendo fé. Não é isso. É o equilíbrio, é a fé e a ação, não é? A minha parte eu fiz, só que a fé, querido, eu não tenho a mínima dúvida, não é? Até porque eu falei em lives passadas, né, que o valor chamado segurança é o que mais te atrapalha na vida, né? Aquela segurança, eu preciso ter segurança, ter dinheiro guardado, ter isso, ter aquilo, e ter. A segurança é um valor bem, ele mais te prejudica do que te ajuda. E o meu valor segurança simplesmente está no dedinho de um dos meus pés, né? Eu tenho valores, sabe, bem maiores, né? Segurança. Por que minha segurança está no pé? Justamente pela fé que eu tenho em Deus e em Jesus, né?
como eu entro em ação e acredito nessa força cósmica, nessa força maior e no filho de quem administra toda essa força, para que eu vou me sentir insegura? Não faz sentido. Se uma pessoa tem um valor segurança muito alto e tem uma fé muito alta, não conecta, pessoal. Não conecta. Porque quem tem essa fé muito alta, tem gente que fala que tem, mas não sente, não vive isso. Você precisa viver. Não adianta falar fé, você precisa viver a fé. É diferente. Eu vou pegar aqui muita gente no pé, dizendo que tem fé, mas na hora H, a gente percebe que não tem. Faltando 15 dias para o meu dinheiro acabar. E eu fazendo as minhas meditações, fazendo meu networking, entregando os meus currículos, fazendo ligações, fazendo tudo. E nada, nada. Eu olhava, terminava a minha meditação, olhava para ele, eu dava risada. Eu falei, você tá me testando, né? Ha. Eu não tenho dúvidas, meu querido. Eu converso com ele como se fosse um grande amigo. Eu não tenho dúvidas. Passados mais uns 5 dias, faltando 10 dias para acabar o mês, 2 empresas me chamaram e uma delas me contratou e eu comecei a trabalhar nesta empresa 5 dias antes de acabar o meu dinheiro. Então, pensamento aí, o Gabriel, né, o pensador, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Eu trocaria pouca ação, né? Você fazendo ambos, você é protegido, todos nós somos protegidos, todos nós somos orientados. O que acontece é que a gente não se conecta. Quando você não se conecta, você não entende a linguagem do universo, você não entende a resposta. E aí você fica batendo cabeça. E aí você começa a se desesperar. Meu Deus, está acabando a comida na minha casa, meu Deus, o que eu vou pôr na casa? Meu filho, tenha fé e faça o que você tem, o que tem que ser feito. Com certeza, nada te faltará. Aqui, quem vos fala não é uma monja, não é uma freira, não é uma pastora, é uma cidadã mega normal, que vive num mundo corporativo cheio de lobos, que vive uma vida comum, igual a todas as pessoas, e que vive a fé, só isso. Por isso que eu falo, se funciona para mim, claro que vai funcionar para você. Um outro exemplo de empresa. Eu trabalhava numa empresa onde ela era multinacional, era uma empresa pequena, com 100 e poucos funcionários, ela era uma multinacional, e eu sabia, ela era uma empresa alemã, e ela foi vendida para americanos, e eu sabia que eu ia ser demitida, né? Eu sabia, porque o meu cargo, ele deixou de existir no mundo inteiro, só ficou departamento pessoal. Eu sabia disso. Aí, o que acontece? A gente, quando é muito vinculado à espiritualidade, a gente começa a receber muitas informações, então você já se prepara para a vida. Olha que coisa legal. Eu sonhei 4 vezes com o presidente da empresa me demitindo. Eu falei, realmente isso vai acontecer. Eu não me lembro em quantas vezes, em que período, se foi 1 mês, se foi em 2 meses ou 3 meses, eu não me lembro. Eu sei que eu sonhei e eu contei as vezes que ele estava me demitindo. Eu falei, com certeza eu vou mesmo, né? Então, eu já comecei a me preparar, eu já comecei a pegar os meus materiais. Toda vez que a gente é demitido, a gente põe as coisas na caixinha e vai embora, né? Leva as coisas. Então, eu já fui levando muito tranquilamente para que ninguém percebesse. Aí eu fui levando numa caixinha, levei outra, depois fui levando um livro no meu braço e embora, tal, e eu fui levando. Durante algumas semanas, uns 2, 3 meses, mais ou menos, e aquele armário por dentro ali ficou totalmente vazio. Até o dia que...
nesse ínterim que eu sabia que eu ia ser demitida, aí a empresa americana começou a pedir muitas informações de recursos humanos, né? Eu não entendia muitos termos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm determinados impostos que nós temos aqui. A gente tem muito imposto aqui. Então, eu não sei traduzir em inglês. Então, eu contratei um professor para ele me ajudar nessa tradução de termos técnicos de impostos e tal. E eu varava à noite, porque tinha fuso horário da Alemanha, tinha fuso horário dos Estados Unidos e do Brasil. Então, eu ficava, às vezes, varando à noite, porque eu tinha que entregar planilhas para o dia seguinte, às 8 horas, para a Alemanha, para os Estados Unidos, né? Então, eu virava à noite trabalhando. E eu trabalhando ali, eu nunca me esqueço. A minha máquina ficava, né? Minha máquina de... Não, era computador. Não, era computador. Eu tinha um computador, minha mesa era aqui, eu tinha um computador bem aqui, e eu trabalhando aqui. Exatamente isso. Aqui ficava a impressora, aqui. E eu trabalhando aqui, digitando. E eu tinha um quadro de Jesus, eu sempre tive quadro de Jesus, sempre, durante toda a minha vida. Não que eu acredito, você acredita em imagem, né? Ué, você ama teu filho? Amo. Por que você anda com a foto do teu filho? Não é? É assim. Eu não acredito em imagem. Jesus, Deus, está tudo dentro de mim, né? Nós somos uno, né? Não dentro de mim, dentro de todos nós. Aquele que abre a porta, eles entram. Você não abriu a porta, ele não entra. Eu lá digitando, eu olhei bem para aquele quadrinho de Jesus que estava bem na minha frente, no alto do armário. Eu olhei. Eu não sou muito de levar perequeteco, sabe? Essas coisinhas para a empresa. Não gostava muito, mas o quadro de Jesus sempre estava na minha mesa ou no armário. Eu olhei bem para cima e eu trabalhando. Eu olhei bem para cima e falei em voz alta. Eu estava sozinha, era de madrugada. Eu falei, ó, o senhor tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho... Essa foi a fala que eu tive com ele. Eu não tenho coragem de ser desleal com o meu patrão. Eu não tenho coragem. Eu estou aqui de madrugada, eu estou aqui, poderia estar mandando currículos para um monte de gente, porque eu sei que eu vou ser demitida. Já sonhei 4 vezes, eu estou ouvindo o Senado, estou vendo, né? Só não vê quem não quer. Eu falei, então, o senhor faz favor de me arrumar um emprego, porque eu não vou ficar desempregado, o senhor se vira. Como? Não sei, o senhor se vira. O que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. Estou sendo fiel, estou sendo leal, estou dando 20% a mais do 100% que a empresa espera de mim. Estou sendo ética, justa, correta. O meu papel aqui eu estou fazendo. Ninguém, eu não tenho chefe aqui. Eu estou aqui, eu olhei para o relógio, eram 3h05 da manhã, se eu não me engano. E eu estou aqui trabalhando, sendo fiel, porque eu trabalho para Deus e não... O meu patrão é Deus, estou sendo fiel, então só se vira. Porque eu vou ter uma colocação profissional, eu não vou sair por aí para arrumar emprego. O senhor se vira para mim. Ficou claro? E eu fico brava, sabe? Eu converso com Jesus, o senhor entendeu bem? Só se vira. Porque a minha parte eu estou fazendo. Eu sou sua filha, eu sou filha de Deus, então só se vira. E eu lá, deixei a conversa e fui. Trabalhei, sei lá, saí acho que 4, 5 horas da manhã. Obviamente que eu entrei um pouquinho mais tarde no dia seguinte. E assim foi. Passados uns dias, o CEO me chama. Eu falei, é hoje. Acho que deu uns 4 meses esse processo todo. Quando ele me chamou, aí ele ficou todo sem jeito. Ele falou, Liamar, eu tenho que te demitir e tal. E eu bem tranquilo, eu falei, eu já sabia. Ele se assustou. Como assim? Eu não falei nada pra ninguém, nem um diretor sabe. Como é que você sabe? Falei, seu fulano, eu já sonhei 4 vezes que o senhor me demitiu. Minhas coisas todas do armário eu já levei embora. Eu já tô sabendo, fica tranquilinho, fica tranquilo. Então eu disse pra ele assim, ó, eu só peço, o pessoal ia mudar de prédio, eles estavam indo para um prédio menor e ia emendar num carnaval. E ia ter... eu estava montando um programa de vacinação, aquelas vacinas de gripe, né?
Então eu falei, olha, eu só quero passar todas as minhas atividades para o fulano, que era o meu parceiro, né, do departamento pessoal. Falei, então eu quero que o senhor me dê mais uns 3, 4 dias para ficar aqui, para eu pegar todas as informações, passar para ele não ficar na mão. E pediria uma gentileza, que o senhor não contasse nada para ninguém, porque como eu me relaciono bem com todo mundo, e era uma época de carnaval, falei, o pessoal vai ficar naquele clima, sabe? De demissão, não fala. A pessoa falou, tá bom, tudo bem. E eu fiquei como se nada tivesse acontecendo, eu fazendo chamando todo mundo para tomar as vacinas, tal, trabalhando normalmente. Quando chegou 5 horas da tarde, todo mundo começou a ir embora, né, na sexta-feira, e eu, vem cá, me dá um abraço, um beijo. Por que, Leomar? Quarta-feira a gente já tá todo mundo aqui e tal, de novo, na quarta tarde. Não, mas eu vou sentir saudade de vocês, eu abraçando, beijando todo mundo, porque eu já estava me despedindo, né, de todos. Mas o pessoal achava que era, né, eu sempre fui muito grudenta de abraço, beijo, então o pessoal achou meio que normal. E eu fui me despedindo de todos. Quando eu fui me despedir do CEO, ele falou para mim, Leomar, eu nunca vi, eu achei, nossa, esses são os presentes, né, que a vida dá. Ele falou, que exemplo que você deu de ética, de lealdade. Ele falou, eu quero te agradecer muito. E eu falei, nossa, esse é o maior presente. Isso, gente, é um presente para mim, né? Quando eu sou reconhecida pela lealdade, pela ética, Por quê? Porque ele também é igual. Por isso que ele reconhece isso em mim. Então eu fico feliz, né? Aí a gente se abraçou, a gente se agradeceu muito e tal, enfim. Fomos embora. Chegou no dia, na segunda-feira, na quarta-feira, tal, na quinta-feira, o pessoal ficou sabendo que eu tinha sido demitida, aí foi quando o pessoal começou a me ligar. Por isso que você abraçou a gente, você não queria falar, né, para não estragar o carnaval da gente, não sei o quê. Puxa vida, Leomar, enfim. E aí eu fiquei o dia seguinte só atendendo a ligação do pessoal, porque também não tinha essa tecnologia da gente se ver em câmera e tal. Enfim, depois a gente continuou assim os contatos, tem alguns até que eu mantenho contato até hoje. Enfim, quando chega na segunda-feira, isso passou o carnaval, a quinta, sexta-feira foi aquele oba-oba e tal. Chegou na segunda-feira, eu sentei, falei, bom, agora vamos ver, Leomar, como é que a gente vai fazer? Bom, lista de networking, eu vou chamar todos os meus fornecedores, vou contatar todos eles. Não tinha nada, né, de celular, essas coisas, celular era só para ligação, né? Então eu comecei a ligar para os fornecedores, falar que eu tinha saído da empresa e tal. E tinha uma fornecedora na época que me atendia. E de manhã eu comecei a fazer essa lista e eu estou sentada na frente do computador, prestem atenção no que eu vou falar. Muitos vão falar, essa mulher tá louca. Tá bom. Tá bom. Mas foi o que aconteceu, estou contando o que aconteceu. Estou lá trabalhando. Aí eu escutei uma voz no meu ouvido direito. Mas não é imaginação, é voz. Voz, como se alguém tivesse vindo aqui e falado bem aqui no meu ouvido. Eu lá, fazendo a lista de network. De repente eu escuto só essa palavra. BASF. Assim. BASF. A foto de Jesus estava aqui, eu estava trabalhando aqui, eu olhei para trás, falei, ó, eu não entendi, mas vou guardar a informação. Passou, achei estranho, eu ouvi uma voz mesmo, não é imaginação. E continuei trabalhando. Aí eu liguei para uma fornecedora, para vários, e uma delas não pôde me atender porque estava em reunião. Chegou às 6 e pouco da tarde, da noite, né, do mesmo dia, ela me liga. Leomar, tá com algum problema aí? Porque ela fornecia trabalho para nós. Tá com algum problema? Aconteceu? Eu falei, não, aconteceu isso. Nossa, você saiu de lá, não sei o quê. Porque eu sempre me relacionei bem com as pessoas.
Ela falou, puxa vida, que chato, não sei o que. Eu falei, ah, filha, faz parte e tal. Aí eu falei para ela, então, eu te liguei para saber se você conhece alguma empresa que esteja precisando, né? Você sabe muito bem o meu trabalho e tal. Se você souber e puder, eu vou passar o meu currículo, se você puder me indicar, eu te agradeceria. Ela falou, ah, eu tenho sim, eu sei de uma empresa que está precisando. Não, ela falou assim, eu sei, eu estou precisando sim, ela falou. Eu falei, e a empresa dela era uma empresa de outplacement, de outsourcing, perdão. Outsourcing, aquelas empresas que entram, sabe? Ela fornecia uma parte técnica de computador, de recursos humanos, e a empresa dela trabalhava também com outsourcing. O que é outsourcing? São empresas terceirizadas de RH. Então, ela falou, estou precisando sim. Eu falei, está precisando dentro da tua empresa ou de algum cliente seu? Ela falou, não, é de um cliente meu. Eu falei, você poderia abrir quem é esse cliente? Ela falou, claro, é a BASF. Pessoal, quando ela falou isso, gelou. Eu não escutei mais nada do que ela falou. E no mesmo momento, fazia 1 ano e meio que minha mãe tinha falecido, no mesmo momento, eu estava com o telefone aqui. Eu escutei aqui a voz da minha mãe. Filha, fica tranquila, é aí que você vai trabalhar. Sumiu a voz, voltou a mulher. Eu não falei nada para ela, nem sabe dessa história. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou mandar o currículo para você, mas eu fiquei meia... Desliguei o telefone e falei, gente, eu não acredito. Aí eu peguei, mandei o currículo para ela e não mandei para mais ninguém. Aí vem o anjinho, aguarde, é aí que você vai trabalhar. Aí vem o capetinha. Você está muito preguiçosa, você precisa mandar currículo, você não está mandando currículo para ninguém. E aí vem o anjinho, calma, aguarda, é lá que você vai trabalhar. Aí do outro lado, você tem que mandar currículo, você não está mandando currículo para ninguém, você só mandou para ela. Você tem que mandar currículo, você tem que... E eu ficava pensando, sabe? Capetinha e o anjinho. Capetinha, porque a gente... É duro, sabe, pessoal? Eu tenho muita intuição. E até eu duvido, porque eu duvidei. Eu duvidei da voz, eu duvidei porque... Por que eu duvidei? Porque eu deixava o outro entrar, o capetinha entrar, vai lá, entrega currículo. Ué, se eu vou entregar currículo é porque eu não confio naquilo que eu ouvi, naquilo que eu estou vivenciando. Então eu ficava em dúvida, eu sei como as pessoas vivem e passam, porque eu também, olha, com tanta fé que eu tenho, que eu sou, que eu vivo, né? E aquilo ficava, vai, entrega currículo. Não, é aqui, fica tranquila. Não, vai, entrega currículo. Nossa Senhora, eu fiquei uns 15 dias, eu não entreguei. Eu não entreguei, eu deixei o capetinha de lado. Eu falei, não vou entregar, você está me cobrando aqui, mas eu não vou entregar. Porque se me falaram no ouvido que é lá, é lá. Ah, passado uns 15 dias, mais ou menos, me ligaram, eu fiz 8 entrevistas. Eu fiz acho que umas 3 ou 4 entrevistas com a empresa de outsourcing, que estava alocada dentro da BASF, e fiz acho que umas 3 ou 4 entrevistas dentro da BASF. Só sei dizer que num processo aí de 15 dias, depois de 8, olha gente, eu não me lembro, mas foi mesmo, de 6 a 8 entrevistas. 15 dias depois eu estava trabalhando na BASF. Era através de uma empresa terceirizada, mas era dentro, eu prestava serviços dentro da BASF. Pessoal, isso é fé. Então, se você está chegando no mês de dezembro, sem dinheiro, sem trabalho, desesperado, largue o seu valor de segurança no chão e tenha fé. Confia.
eu confio e sempre fui muito bem amparada, graças a Deus. E aqui eu tenho N outros exemplos, pessoal, né? Agora, uma coisa eu falo para vocês, você precisa ser merecedor, entenderam? Porque não adianta, o que significa ser merecedor? É a frase aqui, ó, do Gabriel Pensador. Não adianta ter muita fé com pouca ação. Por exemplo, quando eu conversei com Jesus Cristo ali e disse para ele, o senhor se vira, olha eu aqui, eu estava trabalhando 20% a mais dos 100 que estavam esperando de mim, estava sendo leal, justa, correta, ética. Eu não tirava o tempo da empresa para mandar currículo. Gente, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de estar dentro de uma empresa e escondido, ou então de noite, todo mundo já foi embora, o que tem? Mandando currículo. Gente, eu estou usando os bens que é da empresa para fazer serviço para mim. Eu não tenho coragem, pessoal. Por isso que quando eu falo com ele e brigo com ele, ó, o senhor se vira, porque a minha parte eu estou fazendo. Por que eu tenho essa segurança? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso mentir para você, eu posso mentir para qualquer pessoa, mas para Deus não dá. Eu sou una com Ele. Você é uno com Ele. Não dá, Ele sabe. Então não adianta, seja merecedor. Faça-se por merecer essas intuições, essa realização. Nossa, eu tenho, entre outros, nossa senhora, outro dia eu até estava contando para minha menina que me ajuda em casa, ela falou, nossa, dona Liamar, eu tenho tanta história para contar aqui, de trabalhos, é muita história, é muita coisa para contar. Aqui eu falei de trabalho, que esse é um desafio que muita gente está enfrentando neste mês. E eu sei o que você está sentindo aí, meu filho, porque eu também já passei por isso, não é? E esse ano foi desafiador, né? Eu estou me mantendo, tudo, mas foi desafiador. A gente não pode dizer que não tenha sido desafiador. Foi desafiador para a grande maioria das pessoas do planeta. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa que também pode ajudar muitos que estão sofrendo aí do lado, que é sobre a morte, né? Muita gente teve parentes, amigos, muitos entes queridos que perderam pessoas queridas, né? Com Covid e sem Covid, né? Perder parente, perder amigos, independente de que doença for, é muito triste. Você vê, a gente perdeu duas grandes estrelas, né? Uma na música, que foi o cantor do Roupa Nova, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Fiquei muito triste quando eu posso imaginar, eu posso sentir o que seus amigos estão sentindo, né? Talvez os amigos, sintam mais do que a própria esposa e filhos, porque o quanto que esse rapaz não esteve nas estradas com seus amigos, talvez tenha vivido mais tempo com os amigos, com os colegas de trabalho, do que com a própria família. Então imagina essa família, esses amigos, colegas de trabalho, uma grande atriz que a gente perdeu agora, Nissete Bruno. Eu posso imaginar os filhos como estão se sentindo. Não é fácil, pessoal, não é fácil. O amor, eu posso sentir o que eles estão sentindo. Quando eles perderam o papai, eles têm um vínculo com a mamãe ainda. Então a dor, ela eu vivi isso, eu sei como é que é. Então eu sinto que os filhos da família Goulart estão sentindo. Eles perderam o papai, foi doloridíssimo, porque eles amavam demais o pai, eu sei disso. Mas como tem a mamãe, essa perda, ela não é tão gigante, porque tem alguém ainda segurando, né? Tem alguém ainda segurando o laço familiar, né?
Quando você perde a sua mãe, esse 50% vai embora. Esse laço familiar se desfaz? Para algumas famílias sim, para algumas famílias não, mas falta o papai e a mamãe. Então eu posso sentir os filhos Goulart, né? A orfandade, eles estão se sentindo literalmente órfãos. Ainda fiquei pensando, falei, nossa, ainda mais numa época de Natal, onde as pessoas se reúnem, enfim. Então é muito doloroso, né? Pessoas que perderam muitos parentes de Covid. E aqui eu quero deixar um recadinho. Para quem perdeu amigos ou parentes de Covid, literalmente de Covid, né? Não essas coisas politiqueiras aí que a gente viu, né? A pessoa morreu do coração, foi de Covid, a pessoa morreu com um pneu na cabeça, foi Covid, eu não tô falando isso. Literalmente, as pessoas que partiram, né, com essa doença Covid, elas têm um plus, elas têm um créditozinho a mais na sua evolução, porque elas ajudam os seres humanos que ficaram aqui a repensar sobre a vida e a refletir sobre a vida. Então, guardem isso no coração, que são pessoas especiais que vieram aqui para ajudar a gente a refletir um pouquinho mais sobre a vida. E vão ter um créditozinho a mais na sua evolução espiritual. Então, aquietem a sua alma e diria mais... Por que eu estou trazendo isso? Eu perdi a minha mãezinha do coração. Durante o sábado eu saí com ela o dia todo, passeei, uma mulher extremamente saudável. E depois que eu percebi, mas na hora a gente não vê, né? Por isso que eu falo, né? O ser humano, nós somos ilimitados. Eu não consegui perceber, eu consigo perceber do outro, mas quando é do nosso ente querido, faz de conta que eu não vejo, né? O cérebro, ele finge que não vê para não sofrer. Depois eu percebi que todos os fins de semana eu passava com minha mãe, passeava, enfim. E minha mãe, quem me conhece sabe, minha mãe era igual, muito dinâmica, muito ativa, conversar com todo mundo, aquela coisa. E eu vi que aquele dia ela saiu comigo, mas assim, muito quietinha. Sabe quando a pessoa olha, e ela olha assim de uma forma profunda, como se ela tivesse em alma. Eu não me dei muito conta, mas depois que passou tudo, eu falei, gente, é interessante. Eu fui com a minha mãe naquela loja, e ela até brincou, minha mãe não perdia um momento para brincar, ela queria me dar tecidos para fazer roupas, né, que eu fazia roupas antigamente. E tinha um rapaz enrolando os rolos de tecido, ela não perdeu a brincadeira, ela falou, você não pode, você literalmente, né, ganha vida enrolando o teu patrão, né, ainda ela falou alguma coisa assim, brincando com o rapaz, mas ela brincou de uma forma diferente, ela estava muito diferente, meio em slow motion, mas assim devagar, não estava com aquela vivacidade, mas eu não percebi, entrou aqui, saiu ali. E assim a gente passou o nosso dia. Chegou a noite, nós jantamos, tal, assisti um filme e ela quieta, que não é do feitio dela. E ainda quando eu voltei, eu fui passar aspirador na casa e ela estava sentada no sofá e eu falei, levanta o pé, louro, brincando com a minha mãe, né? E eu falei assim, tá vendo? Só ele deixou a meia aqui em cima, no chão, e o aspirador engoliu a tua meia. Eu falei, velha, brinquei com a minha mãe, né? E ela vai. E ela não é assim, ela brincaria de uma forma, vai, menina, vai, não sei o quê, ela tinha mais energia, ela tava, sabe quando a energia, a vela vai, quer dizer, a vela quando apaga realmente a luz fica maior, né? É bonito. Eu diria que quando você está no final da vela, né, quando ela acende muito, é porque a pessoa já ascendeu a uma outra dimensão. Mas antes dela chegar nesse ponto, ela vai diminuindo, pode reparar que ela vai ficando pequenininha. E ela estava assim, ela estava nesse, né? E eu achei que ela estava meio em alfa, mas até aí tudo bem. A minha ficha caiu depois, que você vai refletindo e tal. Mas chegou
meia-noite, faltavam uns 3 minutos para a meia-noite do dia 19 de junho. Ela morreu no dia 19 de junho, né? Ficou um pouquinho antes da meia-noite. Eu só escutei um gemido. Quando eu escutei um gemido, ela estava em convulsão e ela partiu na minha mão. Puf! Foi embora. O rosto dela ficou roxo. Gente, vocês não têm noção do que assistir. É dose. Não é fácil. Com toda a espiritualidade que eu tenho, por isso que eu entendo bem os filhos da Anissete Bruno, com toda a espiritualidade, foi bastante desafiador para mim, né? Mas eu não derramei uma lágrima. Eu liguei para o médico, liguei para o outro, já veio um, já fez o documento, já liguei para o irmão, não derramei uma lágrima. Assim que eu já liguei para todo mundo, que eu estava aguardando todo mundo chegar na minha casa, no meu apartamento, eu já vim direto para o escritório, olhei para o quadro de Jesus e disse só isso para ele: carrega ela para mim, por favor. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Só que desse lado, eu não estou aí para recepcioná-la. Eu não posso fazer nada por ela aí. Então eu peço, Jesus, que encaminhe minha mãezinha. E eu sentia muito meus familiares aqui, né? Muito, muito mesmo. Nossa, parecia que o apartamento estava lotado. Essa sensação que eu tinha. E pedi muito para Jesus: carrega minha mãezinha. Voltei pro quarto e aí eu comecei a bater o maior papo com a minha mãe. Fica calma, fica tranquila, não queira falar comigo, porque eu não te escuto, eu não te ouço. A senhora pode querer estar desesperada. Não, olha aí, mãezinha, a senhora já passou de dimensão, a senhora sofreu aqui uns 30, 40 segundos de dor, mas a senhora já foi. Eu sei que a senhora está num lugar legal, a nossa família sempre foi muito espiritualizada, eu sei, sem vício, sem droga nenhuma no corpo, sem remédio nenhum no corpo. Eu sei que a senhora está prontinha para subir aí numa nice, fica tranquila, eu estou bem. Aí começou a chegar meus irmãos, tal. Meu irmão quis chorar, eu olhei bem para ele e falei: meu amor, o que a gente fez, o que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Isso aqui é só, ainda eu brinquei com ele, eu falei: ô meu amor, isso aqui é só um presuntinho, isso aqui os bichinhos vão comer, isso aqui não é nada. Quando ele viu que eu estava tranquila, ele parou de chorar, aí veio um médico e tal. Eu não derramei uma lágrima no velório. Um amigo meu veio e falou: Liamar, eu sei que aqui nem cabe isso, mas eu vou falar uma coisa. Do jeito que você era grudada com a tua mãe, eu achei que você ia entrar em pânico. Eu sempre falei para os nossos amigos: o dia que a Liamar perder a mãe, acho que ela morre junto, porque você era unha e carne com a tua mãe, era uma coisa impressionante. E você tá tão serena que eu queria te dar os parabéns. Ele falou: eu sei que não é hora, mas de ver como é que você está. Tanto é que, como eu não sou de igreja nenhuma, né? Meu paizinho, quando faleceu, eu chamei um senhor budista brasileiro, um budista, para fazer uma meditação para ele. Quem orou para minha mãe na hora de fechar o caixão fui eu, também não chamei padre, porque eu não tenho religião. Então, e minha família também, né? A gente era extremamente cristão, acreditava em Deus, como sabe. E o que importa, né, é a gente falar com a alma e com o coração. Fiz o que eu tinha que fazer, enterrei. Tudo bem, tudo bem. Não derramei uma lágrima, pessoal. Só que os dias foram passando. Por que eu estou contando isso? Porque eu sei que tem muita gente que está sofrendo exatamente o que eu sofri. Não foi de Covid, mas, cara, perda é perda, né? E o sentimento de perda é o mesmo, independente da doença. Bom, os dias foram passando e aí eu chorava, né? Chorava no banheiro, chorava na hora de dormir, ficava vendo, rolava na cama que nem um frango, ficava vendo minha mãe roxa, porque é uma imagem desafiadora. E olha que coisa mais linda, né? Como as pessoas, elas são usadas como... gente, a gente presta atenção na vida, como a gente é usado. Eu fiquei 15 dias rolando na cama, porque eu ficava vendo minha mãe roxa, aquela impressão, aquele mal-estar. E o meu chefe, na época, ele já tinha uma filha de
14, 15 anos, uma coisa assim. E ele casou novamente e a mulher dele estava grávida. Eu lembro bem, ele foi no velório da minha mãe, a esposinha dele, gordinha, também foi, estava grávida. Enfim, logo que minha mãe faleceu, a nenê dele nasceu, era uma menina, é uma menina. E aí, eu conversando com ele, olha como Jesus, como Deus, né? Como Deus usa o ser humano como um anjo para nos ajudar, porque aquela cena estava muito marcante para mim, estava muito doída para mim. Eu não conseguia dormir, eu só via aquela cena da minha mãe, todo aquele... Foram de 30 a 50 segundos, assim, desafiadores. E aquela coisa, ver minha mãe roxo, sabe? Depois, aquela coisa. E aí eu perguntei para o meu ex-chefe: nossa, fulano, como foi para você ser papai de novo, né? Você já tem uma moça, né? Já uma adolescente, e agora, como foi você assistir, né? Porque a primeira você assistiu? Não assisti, Liamar. Muitos anos atrás não tinha esse hábito e tal, e agora eu assisti e tal. E como é que foi? Ah, Liamar, não foi muito bom não, porque quando ela nasceu, ela estava inteirinha roxa. E aquilo me marcou muito, assim, sabe? Mas depois ela foi voltando e ficou cor-de-rosinha. Na hora que ele falou isso, eu ressignifiquei a minha dor. Eu olhei para ele, eu não falei nada, eu contei depois de muito tempo o quão importante ele foi para mim e quando ele foi usado por Deus como anjo para me ajudar. E aí quando ele falou isso, eu voltei meio atônita para minha mesa, sentei para trabalhar. Eu falei, que interessante, a nenê dele nasceu e ficou roxa. Ela nasceu para a vida física e minha mãe ficou roxa, porque ela nasceu para a vida espiritual. Eu falei, nossa, que lindo, é um nascimento. Naquela noite em diante eu passei a dormir normal, eu ressignifiquei. Então são sinais que Deus nos dá e que a gente precisa ficar atento. Agora, por que eu trouxe tudo isso? Para dizer para vocês que passado mais ou menos um mês, que eu sei que tem muita gente que perdeu familiares no decorrer do ano, e vai chegar agora, se já não estão assim, né? Teve um dia, pessoal, que eu sei, porque minha mãe era uma ligação muito forte, era muito, vocês não têm noção o amor que eu tinha pelo meu pai e pela minha mãe, que eu tinha não, que eu tenho. Então um dia, eu sentei aqui no meu escritório, e a dor no peito, ela era tão grande, mas não é no coração, é no chakra cardíaco, porque nós temos o chakra, né? E nós temos o chakra coronário, ele fica na frente, fica no corpo vital, é no corpo que fica na frente do físico. E essa pressão que eu sentia, é óbvio, não é uma doença física, era uma pressão, né, muito grande, porque é um problema emocional que eu passei, é uma perda muito grande para mim, né? Aquilo estava abarrotado, aquilo estava muito cheio. E a sensação que eu tinha era de que meu peito pressionava o coração e a costela. Parecia que o coração estava colado na costela e eu não tinha nem força para respirar. Gente, era um mal-estar, era uma angústia que vocês não têm noção. Então aqui eu vou dar uma dica para vocês, que muitos devem estar passando pelo que eu passei. Eu olhei bem para Jesus, fechei os olhos e disse, Jesus, essa dor não me pertence, essa dor não é física, essa dor é do meu chakra, é do meu corpo vital, é da emoção que está abalada, é da perda da minha mãezinha. Por favor, Jesus Cristo, tire essa dor de mim. Isto não me pertence, isso não é meu. Pelo amor de Deus, tire isto de mim. Pessoal, como é incrível, não dava 10 segundos para aquilo tudo ir embora. Pelo amor de Deus,
tenham fé. Eu não sou pastora, eu não sou freira, eu não sou monja, eu não sou nada disso. Eu simplesmente sou uma pessoa igual a você que está me ouvindo e que está sofrendo porque não tem trabalho, porque não tem dinheiro, porque perdeu gente. Busque Ele. Quantas vezes eu sentia essa pressão, falava, Jesus, como eu sabia que vinha o bem-estar em seguida, eu sentava, eu respirava, falava, Jesus, tira isso de mim, isso não me pertence, eu sou filha de Deus, isso não me pertence, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim, isso não me pertence. Pelo amor de Jesus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Gente, era 10, 15, 20 segundos para tudo isso ir embora. Sem remédio, sem Rivotril. Sem Rivotril eu conheço porque eu só conheço Rivotril, né? Porque é o que tá na moda, né? Então eu sei que algumas pessoas tomam. Eu nunca tomei nada, filhos. Nunca. Porque eu sempre busquei a Deus através de Jesus. E digo mais, a fé na prática, ela transforma muito. E por falar nisso, eu só queria falar uma coisa. Não busque Deus através de Jesus Cristo dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja a voz do nosso reino, seja a vossa vontade, até como do céu. Perdoa. Nem faça, pessoal. Oração mecânica, oração de cérebro, sabe? Aquela Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Entendeu? Pessoal, isso não chega, isso está no ego, isso está no mim, isso está no cérebro, isso não chega a ser de luz nenhum. Nós precisamos nos conectar a Deus, né? Eu aprendi a me conectar a Deus através de Jesus, filho dele. Nossa, quanta história, meu Deus, quanta história. Ainda vou contar, porque eu tô vendo que já são 1h02, eu quero fazer uma prática. Eu ia contar uma outra coisa aqui, mas que é muito lindo de viver. Enfim, e a partir daquele momento, a minha ligação com Jesus Cristo aumentou muito. Mas eu conto numa próxima oportunidade. Então, eu quero fazer uma prática com vocês agora, para se conectar a Jesus Cristo. Aqueles que acreditam nele, tudo bem, se conectam, vocês podem se conectar a ele. Aqueles que não, se conectam, vocês podem se conectem, né? Vocês podem se conectar no cosmo ou numa luz, como vocês quiserem, não é? Porque eu respeito muito as religiões, eu respeito tudo e todos, sabe, pessoal? Uma vez eu estava nos Estados Unidos, gente, eu sou demais, dá conta. Quer ver, ó, a mulher, você não tem fotografia do teu marido e dos teus filhos? É assim, é a foto que eu tenho de Jesus, uai, cada um, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, lembram da Virna, a ex-jogadora de vôlei? Ela é minha cliente, né? Inclusive faz um tempo aí que a gente não se fala. E ela me trouxe um presente em 2019, ó. Que ela sabe que eu sou fã, né? E ela também é. Tá até aqui, assinadinho por ela, em março de 2019, enfim. E tem umas coisas tão lindas aqui e é uma agenda. Eu não tive nem coragem de usar. Eu falei, olha, mas eu vou lá, compro outro e te dou. Eu falei, não, deixa essa aqui, né? Então, é um vínculo muito, muito grande que eu tenho. Cada um tem. E eu respeito o budismo, eu fui budista há vários anos, mas eu chegava para minha mãe e falava, ai, mãezinha, eu amo tanto o budismo, eu respeito o Buda, mas eu sinto tanta falta de falarem de Jesus Cristo, eu sinto falta. Fui agora na Índia, nossa senhora, respeito o hinduísmo, respeito todos os deuses, respeito tudo. Mas um dia que eu passei, eu respeito tudo. Meu vínculo é só com Jesus, só isso. E o dia que eu passei lá no meio da Índia, que eu vi uma igrejinha com a imagem de Jesus, eu falei, nossa, fiquei assim até, né? Porque eles falam muito de Jesus lá também.
Isso que é o legal, a gente respeitar a tudo e a todos. Mas eu queria fazer assim uns 5 minutinhos de uma prática para a gente sentir, né? Sentir alguma presença, seja de Jesus ou de um ser ou de uma luz. E para isso eu vou pedir para você descruzar braços, descruzar pernas, fechar os olhos, mantenha a coluna mais ereta, exceto se você tiver com algum problema de saúde, enfim, e não puder sentar, estiver deitado, não tem problema nenhum. Mas se não tiver deficiência nenhuma e puder sentar, melhor, descruzem braços, pernas, né? Porque a gente tá cheio de meridiano, né? Então deixa fluir. Coloca os pezinhos no chão, sem baixar a cabeça, mantenha a cabeça normal. Fechem os olhos, inspira, puxa o ar, solta o ar. Inspira, puxa o ar, solta o ar. Se alguma dor estiver afetando você, deixe de lado, só por alguns minutos. Talvez falta de trabalho, falta de dinheiro, perda de um filho, perda de um ente querido. A gente sabe que não é fácil. A vida, ela é muito desafiadora. Muito, muito desafiadora. E é por isso que nós nos desenvolvemos. Porque são os desafios que pulem, que lapidam a nossa alma. Então eu vou pedir para você, mentalmente, visualizar um espaço, um lugar que você ama muito. Se você ama a praia, visualiza a praia. Se você visualiza os campos, visualiza o campo. Se você gosta do campo, se você gosta das montanhas, visualiza um espaço que você gosta muito e que nesse espaço você se sinta muito feliz. Inspira, puxa o ar. E solta o ar. Inspira e solta o ar. E a cada respiração, inspira pelo nariz e solte pela boca. E a cada respiração você vai sentindo o seu coração cada vez mais leve, leve, leve. Se você acredita em Jesus Cristo, o aniversariante do mês, peça para que Ele te ajude neste momento desafiador. Porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, eu tenho certeza. Peça para Ele amenizar as suas dores, seja qual for. Sócios que te roubaram durante o ano, pessoas que te traíram, pessoas que te roubaram, doenças, perdas de entes tão queridos, falta de dinheiro, falta de comida na mesa, seja que problema for,
coloque nas mãos de Deus. Coloque na mão de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que tem dúvidas de Jesus ou não acredita nele, eu respeito. Então, no lugar de Jesus, veja o sol, o brilho, os raios do sol. Coloque nesses raios do sol a mesma coisa, todos os seus problemas. E a cada respiração você vai sentindo o seu coração mais leve, leve, leve. Leve. Quem acredita em Jesus se visualiza no colo dele, como se você fosse um bebê. Muitas vezes eu me vi assim, como um bebê, no colo do meu pai, do meu mestre, do meu mentor. Do meu amigo inseparável. Visualiza totalmente a sua casa abençoada, a sua família. Se você tem um parente ou alguém em hospital, ou com Covid que você não possa visitar, visualiza Jesus na frente desta pessoa, como se ele estivesse nos pés dessa pessoa, abençoando o seu parente querido. Se você tem pessoas que vão fazer cirurgias, visualiza Jesus dentro do corpo do seu médico. Confia. Confia. Inspira, puxe o ar e solta. Veja sua mesa farta com comida, se visualiza trabalhando, se visualiza com novos sócios, com pessoas recuperadas de saúde e aqueles que partiram com saúde e felicidade na quarta dimensão, na nova vida espiritual, no novo caminho. Visualiza. Puxa o ar e solta. Inspira. E solta. Vão voltando, movimentando as suas mãos, os seus pés, espreguiça. É por isso, pessoal, que eu nunca fui numa igreja, porque o meu templo é dentro do meu lar. O meu templo é o meu corpo. Não tenho nada contra nenhum tipo de igreja,
mas a minha religião é direta. É um religar. Eu desejo para vocês um Feliz Natal, a todas as pessoas que me acompanharam esse ano, os meus seguidores, meus ex-alunos, os meus alunos que já estão por vir agora o ano que vem, os meus coaches, meus clientes, meus amigos, meus familiares, meus parentes, todas as pessoas que eu conheço e aquelas que também um dia eu virei a conhecer e aquele que eu não virei a conhecer também. Eu desejo aí para os 8 bilhões de pessoas, quase, né? Um Feliz Natal e que a gente sempre se lembre do aniversariante. O que você vai fazer de diferente neste Natal? Só dar presentes, celulares, Rolex? Ou você vai aprender a homenagear o aniversariante? O que você vai fazer? Desejo um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos. Gratidão por tudo, pessoal. Essa semana eu falei de fé. A semana que vem eu falarei de ação, porque só fé não funciona. Por isso que hoje é fé e a semana que vem ação. Feliz Natal. I love you.